Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida é eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 28 até o 31. É preciso notar que aqui é uma continuação do que nós ouvimos ontem. Então vamos recordar, um homem apareceu assim do nada e perguntou a Jesus o que seria necessário para ganhar a vida eterna. Aí Jesus fala para ele que era só cumprir os mandamentos. Ele disse, os mandamentos eu já cumpro. E ali diz que Jesus olhou para ele com muito amor e disse, vai agora, pega os seus bens, vende tudo, dá para os pobres e me siga. Quando ele se deparou com a situação de que ele teria que largar tudo, todos os bens e as seguranças materiais, Jesus agora fala justamente para ele. Ou melhor, ele vai embora e Jesus diz como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele estava tão apegado aos bens materiais que ele não quis seguir Jesus. Era um segmento radical. Nossa segurança ela está em Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E eu havia falado para vocês também que Jesus não está dizendo agora que todos os ricos vão para o inferno, porque se não entra no reino dos céus, vai para o inferno, né? Vai para o reino dos infernos. Aí eu dizia para vocês que os ricos, tem muitos ricos, tem santos que foram ricos e estão no céu, porque eles usaram bem da riqueza para fazer bem ao próximo. Mas aqui Jesus estava se referindo a uma questão muito particular. Aquele homem precisava deixar todos os bens que ele tinha para ele seguir Jesus. Não se sabe se depois ele refletiu, ele voltou e disse, tá bom, Jesus já vende tudo. Isso os evangelistas não falam. Só fala que ele foi embora porque ele estava apegado aos seus bens. Diante dessa situação, porque Jesus disse, como é difícil um rico, né, ter que deixar um rico que é chamado a essa vida radical. E essa vida radical aqui é um segmento para ser sacerdote, para ser religioso, como eu havia falado. Ele estava apegado aos bens, então ele não quis seguir Jesus mais de perto, ele não quis ser um discípulo de Jesus, e quem sabe até um apóstolo, né? Ninguém sabe. Só se fala que ele foi embora.
Então, diante dessa situação, Pedro agora se manifesta dizendo: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, se ele, Pedro, deixou tudo, deixou as redes, deixou o trabalho, porque ele era pescador, e deixou também a família, os pais, no caso. Então, ele diz: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. E aí Jesus disse porque vai receber também casa, irmãos, irmãs, filhos e campos com perseguição. Então vamos entender aqui, meus irmãos, o Evangelho de hoje, para que possamos entender melhor. A primeira coisa que nós temos que ver é Jesus está chamando para uma vocação radical, um segmento, aqui como os apóstolos, como os discípulos, como São Paulo, como São Francisco de Assis, como Santa Catarina de Sena, como, enfim, como muitos santos. Então agora, Jesus começa a especificar. Percebam que Jesus não está dizendo aqui de casais. Eu vou explicar melhor para você entender. Então, nesses dias nós vimos Jesus falando sobre a questão do matrimônio, onde ele dizia que uma vez casados, casados para sempre. Então, não se pode um homem e uma mulher casados, de repente a mulher agora dizer: meu bem, eu vou ter que te largar porque Jesus está me chamando para a vida religiosa. Ou o homem, né? Meu bem, eu vou ter que deixar você. São casados na igreja, têm filhos e tudo, crianças, e agora o homem diz: olha, eu vou ter que te deixar porque Jesus me chama para o seminário. Você vê que Jesus não está se referindo a casais. Um esposo não pode deixar a esposa para ir para o seminário e a esposa não pode deixar o esposo para ir para a vida religiosa. Aqui nós estamos falando de discernimento. Precisamos ter o discernimento. Uma vez entendido o que eu acabei de dizer, então vamos agora ao que Jesus está falando para Pedro, porque foi Pedro que falou em nome dos outros. Eis que deixamos tudo. Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, olha, casa, quem é que vai deixar a casa? Uma pessoa solteira, que tem bens. Lembremos de Santo Antão, que eu contei ontem a história dele. Então, uma pessoa, de repente, ela é solteira, ela tem bens, ela tem casa. Então, Jesus está dizendo que nesse segmento, a vida religiosa, ela pode deixar tudo. E nós temos casos, histórias na vida dos santos que deixaram os bens para seguir Jesus de forma radical.
Então, aqui não está se referindo a um casal que tem uma família e agora vai deixar todos os bens. Ou melhor, ele não está se referindo a um homem casado, uma mulher casada que vai agora deixar tudo e seguir Jesus. Como eu já expliquei antes, uma vez casados, casado para sempre, um homem não vai, depois de casado, vai deixar a esposa para seguir Jesus. E vocês entenderam isso? Então, uma pessoa solteira pode deixar os bens e seguir Jesus. Vamos em frente. Aí Jesus agora se refere irmãos e irmãs. Sim, um irmão ou uma irmã pode deixar os seus outros irmãos para seguir Jesus nesta vida radical, vida no seminário e vida no convento, o seminário para se preparar para ser sacerdote e no convento para se tornar uma religiosa. Então, pode um irmão deixar os irmãos por isso? Sim, claro que pode. Você está entendendo? E aí Jesus continua dizendo, deixar pai, deixar mãe. Então, um filho pode deixar o seu pai e a sua mãe, ela para ir para o convento e ele ir para o seminário ou a vida religiosa? Pode. Um filho que já chegou à maturidade, já tem uma idade, ele pode deixar os seus pais, sim, para entrar na vida religiosa. Agora, um filho que ainda é novo, que é um adolescente, se tem algum seminário que acolhe jovens com essa idade, ou convento que acolhe moças com essa idade, aí tem que ter autorização dos pais, porque eles ainda estão novos. Chegou a idade adulta, tá entendendo? Chegou a idade adulta, pode ir. E aí temos também muitas histórias de santos que os pais não queriam que eles entrassem na vida religiosa e esses filhos, por obediência, esperaram chegar à idade adulta. Quando eles chegaram à idade adulta, eles se despediram dos seus pais e foram, mesmo que os pais não aceitassem. Que lembremos que o Catecismo da Igreja Católica fala que os pais não podem constranger os seus filhos quando Deus chama para a vida religiosa. Então, os pais não podem impedir. Aí nós encontramos pais que ficam com chantagem emocional, fica jogando na cara dos filhos, eu te criei, eu te dei isso, eu te dei aquilo, eu queria que você fosse um médico, queria que você fosse um advogado, agora você está fazendo isso comigo. Os pais não fizeram nada mais do que a obrigação deles de pais. Tanto que no dia do casamento eles prometeram educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja. Educaram, fizeram tudo. Claro, eles queriam que seus filhos fossem isso, fosse aquilo, mas o Senhor chamou para a vida religiosa. Então, os filhos têm que obedecer ao Pai do céu, ao Pai dos seus pais. Você entendeu? Então, você que sente chamado à vida religiosa, você já é adulto, já tem aí uma idade adulta e seus pais estão com chantagem emocional e você fica com problema de consciência dizendo, então eu vou ter que obedecer meus pais. Não, você já é adulto.
É Jesus que está te chamando. Então agora ele falou dos filhos, né, no caso. Então eu vou repetir. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe e pai. E filhos, Jesus também está falando de filhos. Os pais podem deixar os seus filhos para a vida religiosa, o processo é o mesmo. Depois que os filhos já estão criados. Você entendeu? De repente, a mãe é viúva, ou o pai é viúvo. Esse detalhe é importante. A mãe é viúva, o pai é viúvo, os filhos já estão crescidos, já têm profissão, já está trabalhando, já são independentes. E de repente Jesus chama. Então, uma vez que já estão grandes, o pai que é viúvo, a mãe que é viúva, eu repito mais uma vez, um homem que é casado, ele não pode deixar a esposa para ir para a vida religiosa, não vai entrar. Uma mulher que é casada, ela não pode deixar o seu esposo e ir para a vida religiosa, não pode, não tem como. Mas viúvo pode, viúva pode. Aí você vai ver o seminário, o bispo, vai ver com a madre, a superiora daquele convento, todos os trâmites que é feito, porque uma vez que Jesus chama, está chamado. Você compreendeu bem? Porque tudo tem que ter o discernimento necessário para não ficar fazendo por aí coisas erradas. Eu e muitos outros padres já nos deparamos com o homem que é casado, ele está querendo deixar a esposa para ir para o seminário. Ou a mulher que é casada, tem o esposo, está querendo largar o marido para ir para o convento. Não pode. Os filhos, dentro daquilo que eu falei, os pais, dentro do que eu acabei de explicar. Esse segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem religiosas, monjas, que aconteceu isso. O esposo morreu, os filhos já adultos, e elas foram para a vida religiosa. Viúvas. E homens viúvos, os filhos já criados, eles sentiram o chamado e foram para o seminário. É o que Jesus está falando aqui. E aí ele completa, né? Campos e assim por diante. E aí ele prossegue dizendo assim, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Então, realmente, quando nós largamos tudo de acordo com Jesus está falando, e vamos para a vida religiosa, realmente, nós começamos a ter filhos espirituais, irmãos espirituais. Por exemplo, na vida religiosa, aquelas irmãs que vivem ali, por isso nós chamamos irmãs, são irmãs espirituais, irmãos espirituais. Nos tornamos pais. Realmente nós acabamos tendo casas onde nós moramos, embora nós não sejamos donos de nada. Por exemplo, eu moro aqui na Canção Nova, eu tenho um quarto onde eu durmo, mas esse quarto não é meu. Mas eu durmo lá. Mas tenho uma moradia, moro aqui com outros sacerdotes,
mas lembrando que a nossa riqueza é nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós temos é para o uso, para o bem, para fazer o bem. Você está entendendo? Mas tudo de forma espiritual. E com muita perseguição. Olha como nós, padres religiosos, bispos, somos perseguidos. Eu falo membros de comunidade. Como nós somos perseguidos por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. É tanta incompreensão, mas nós estamos firmes porque Jesus mesmo falou, se me perseguiram, vão te perseguir também. Você entendeu? E aí Jesus termina respondendo também a pergunta daquele jovem, ou daquele homem, né? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus diz, depois desse segmento, terá como recompensa a vida eterna. E vida eterna aqui, meus irmãos, é com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que na igreja nós temos os santos, todos aqueles que viveram todas essas situações e agora estão no céu, contemplando a face de Deus. Vou terminar exemplificando com a vida de um santo chamado São Charbel. São Charbel, depois que ele entrou na vida religiosa, já adulto, a mãe dele tinha perdido o esposo havia morrido, e ela, assim, naquele sentimento de solidão, mas ela não estava doente nem nada, ela quis ver o filho. E São Charbel estava, nesse momento, no noviciado. E no noviciado não se podia ter contato com os parentes, só depois que a pessoa se consagrava. E a mãe foi em busca dele, porque estava com muita saudade. Aí ela pediu permissão ao superior para ela poder ver São Charbel. E São Charbel sabia que a regra dizia que não podia. Naquele momento não podia, só depois que ele se consagrasse inteiramente, com os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas o superior de São Charbel, muito compadecido, deu uma permissão. Então a mãe, quando foi ver, então tem aqueles chamados locutórios, ou seja, aquele lugar que tem aquelas grades. Quem vai no Carmelo sabe como é que é. Então a pessoa fica do lado de lá e o outro fica do lado de cá. E ali conversa. E ali no locutório, São Charbel, ele ficou escondido. E no momento ele só ouvia a voz da mãe dele. A mãe dele queria vê-lo. Mas como a regra dizia, ele foi muito assim, radical, ele foi muito firme. Mas como a mãe estava lá falando, ele se escondeu e ouvia a voz da mãe. E aí conversaram, mas ele numa luta interior também, mas era o seguidor de Jesus naquele momento, ele viu que ele tinha que fazer aquele sacrifício. Conversaram, a mãe foi embora, mas ele não viu a mãe e a mãe não o viu. Que situação! Para você entender o que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, essa renúncia que não é fácil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, que é chamado por Jesus a ser sacerdote ou entrar na vida religiosa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.